Bem-vindos a mais um vídeo Happy Work. Hoje vamos falar sobre calibração. O meu nome é Manuel Alçada, sou responsável pela Happy Work, uma empresa de consultoria, formação e coaching nas áreas do serviço ao cliente, vendas e liderança. A calibração permite aferir se as várias pessoas que estão a fazer monitorizações de contactos se o estão a fazer com os mesmos critérios e da mesma forma. É uma ferramenta que permite que quem esteja a monitorizar esteja a utilizar as mesmas regras de forma uniforme, sem caráter subjetivo. Então, como é que funciona esta calibração? Portanto, a calibração em si, normalmente, são sessões de trabalho, em reunião, podem ser presenciais ou à distância, em que as pessoas partilham um mesmo contacto e veem de que forma é que o estão a avaliar. E várias pessoas dão a sua avaliação e fazem comparações sobre porque é que eu dei aquele ponto ou aquele num determinado item. Estas reuniões de calibração têm a grande vantagem que permitem, com o tempo e de forma consolidada, que as avaliações sejam mais uniformes entre toda a equipa que faz a avaliação. Quando estamos a falar de questões mais, na fronteira, em que não é tão evidente que há uma conformidade ou uma não conformidade, ou que de facto aquela pessoa merece ter uma pontuação que a prejudique ou não, são exatamente esses os casos de fronteira que devem ser trazidos para estas reuniões, exatamente porque são estes os que são mais difíceis de avaliar. Portanto, em primeiro lugar, é importante que toda a gente da equipa, quer sejam os avaliadores, quer os avaliados, saibam o que é que está a ser avaliado e quais são os critérios. Por exemplo, se eu estou a fazer uma resposta a e-mail, que é avaliado consoante uma determinada grelha de avaliação, eu não faço ideia o que é que aquela grelha quer dizer, ou o que é que aquele parâmetro quer dizer, ou em que circunstâncias é que eu recebo um conforme, um não conforme, ou um 1 ou um 5, isso significa que todo o processo, à partida, não é credível. Portanto, não adianta muito estarem as várias pessoas que fazem monitorizações, entre elas, a tentar perceber se estão a avaliar da mesma forma, se o destinatário final não faz a mínima ideia de para que é que aquilo serve e em que é que o avaliam. Portanto, antes de mais nada, verificar se toda a gente da equipa sabe o que é que está a ser avaliado, de que forma e quais os critérios. Sendo mais específico, se eu tenho um determinado item que tem uma avaliação de 1 a 5, por exemplo, é importante que não fique ao critério do avaliador quando é que a pessoa tem 1 ou quando é que a pessoa tem 5. Ou seja, deve ser definido em que circunstância é que a classificação 1, 2, 3, 4 e 5 são atribuídas naquele ponto em concreto. Por duas razões. Para que o próprio avaliador saiba o que está a fazer e saiba quando é que deve dar um 3 e um 4, não fique apenas pela sua sensação em relação àquela audição daquela chamada ou àquela visualização daquele contacto, e também para o próprio avaliado perceber em que é que tem que melhorar para atingir uma classificação superior. Mesmo quando estamos a falar de algo mais simples, por exemplo, eu quero classificar se durante uma chamada foi ou não utilizado o nome do cliente corretamente. Se eu disser conforme ou não conforme, ou sim ou não, isto não quer dizer nada, porque eu posso nunca usar o nome do cliente e a chamada ser tão curta que nem sequer haveria forma de eu usar o nome do cliente. Ou utilizo o nome excessivamente e, portanto, é pior do que não usar o nome do cliente. Portanto, efetivamente, faz sentido na definição do que é a personalização, a utilização do nome do cliente, que esteja definido em que circunstâncias é que se considera conforme ou não conforme. É importante notar que, mesmo que aparentemente o processo de calibração esteja a funcionar perfeitamente, e portanto, imagino que faz uma reunião uma vez por mês e os resultados estão muito próximos, todas as pessoas avaliam mais ou menos da mesma forma. É importante fazer este processo regularmente, porque há processos que mudam, há grelhas que mudam, há personalidades que mudam e, portanto, é importante que regularmente vá afinando e perceber se efetivamente as pessoas estão todas a avaliar da mesma forma. Pode acontecer que mesmo com as calibrações, que de facto existam pessoas que avaliam em média mais favoravelmente as pessoas do que outras. O que é que pode fazer neste caso? Em primeiro lugar, pode rodar as equipas. Se a Joana avalia consistentemente com 4,5 a média da sua equipa e o João avalia com 3,5, tente rodar as equipas para ver se essa tendência se mantém. Se a tendência se inverter, significa que de facto simplesmente as equipas são desequilibradas e a equipa dos 4,5 é mais forte do que a equipa dos 3,5.
Caso os números se mantenham em função do avaliador, temos de facto um avaliador que tendencialmente será mais benevolente do que o outro e teremos que perceber quais são os motivos para isso acontecer. E aí a calibração até pode ser só feita com estas duas pessoas, muito focada para percebermos o que é que se passa para este resultado ser tão diferente. Se tem consistentemente resultados muito dispares entre as pessoas, portanto, se tem de facto a Joana com 4,5, o João com 3,5, o Joaquim com 2,5 e é muito inconsistente e é muito difícil fazer calibração, então o problema é da própria grelha. Alguma coisa não está definida como deve ser, que faz com que o resultado da calibração e o resultado das avaliações não seja consistente. Portanto, o problema aí, se for generalizado e se ninguém compreender muito bem a grelha e não for fácil fazer calibrações porque há muita subjetividade, então tem que ser revista a grelha para eliminar ao máximo a subjetividade. Se pelo contrário as avaliações são relativamente consistentes, mas há uma determinada pessoa que tem resultados completamente fora do habitual, para cima ou para baixo, ou o que for, ou simplesmente diferentes, então o problema não está na grelha, provavelmente o problema está nessa pessoa que faz as avaliações e eventualmente poderá fazer outras coisas na organização, seguramente também úteis. Caso pretenda perceber um pouco melhor como é que poderá funcionar a calibração na sua organização, fale connosco. Muito obrigado.